Mas eu prometi pra vocês que eu não ia deixar sobrar nada. Então vamos derrubar essa canalice aqui também. O mesmo Anthony Beevor, agora aqui a gente vai trabalhar uma longa citação, é da página 65, do último parágrafo da página 65 até a página 67. Veja o que ele diz. Na França, a atmosfera de realidade persistia. Um correspondente da Reuters, em visita à frente inerte, perguntou aos soldados franceses por que não atiravam contra as tropas alemãs que perambulavam à sua vista. Eles pareceram surpresos. Aí tem um termo em francês que significa eles não são ruins. Eles quem, gente? Os nazistas, viu? Os nazistas, eles não são ruins, não. Respondeu um. E se atirarmos, eles atiram de volta. Respondeu o outro. As patrulhas alemãs que sondavam a linha logo perceberam a inaptidão e falta de instinto agressivo da maior parte das formações francesas. E a propaganda alemã continuava a alimentar a ideia de que os britânicos estavam levando os franceses a carregarem o fardo mais pesado da guerra. Ele diz que os soldados franceses estavam inertes, bebendo, fumando. Faz uma citação de um soldado francês que teria dito que os alemães nem eram tão ruins assim. Mas calma aí, camarada. Você esqueceu que é comunista e que foram os comunistas que assinaram um pacto de amizade e fronteira com os nazistas? Os soldados franceses bêbados podiam até achar que Hitler nem era tão ruim assim, mas você lembra que nas assinaturas do Pacto de Amizade Nazi-Soviético não tem as assinaturas desses soldados franceses bêbados. Aqui está a assinatura do comissário braço direito de Stalin. Braço direito não, desculpa. Braço extremo esquerdo de Stalin. Vyacheslav Molotov. Aqui, ó, comuna. Tá na página 145 do meu livro, ó, de capa dura, lindo. Aqui, ó, as 2 páginas do Tratado de Amizade e Fronteira Germano-Soviético. A assinatura aqui, ó. Tá vendo? Ribbentrop e Molotov. Mas aí é bem capaz do comunista dizer que Molotov é o nome daquele soldado bêbado francês. Mas pensa junto comigo aqui. O que diabos alguns soldados franceses bêbados e desorganizados têm a ver com o trecho que eu cito no meu livro de que os governos inglês e francês declararam guerra aos nazistas? A lógica do argumento do comunista é assim. Está chovendo hoje. Logo, existe vida em Plutão. Eu citei um consenso acadêmico universal. Os governos ingleses e franceses foram os primeiros a garantir apoio à Polônia e declarar guerra à Alemanha nazista. Você pode mostrar soldados bêbados mamando um porta-retrato de Hitler. Presta atenção aqui, camarada. Isso não vai mudar a materialização histórica de que foram os ingleses e franceses, e não os soviéticos, os primeiros a declararem guerra a Hitler. Eu sei que dói aí dentro, mas fatos não ligam para os seus sentimentos. Aliás, eu lembrei de uma coisa chocante aqui que ele disse. Vou até repetir para vocês. O Tiago Braga passa o capítulo inteiro sem informar a você qual foi a postura real da Inglaterra e da França depois que a Polônia foi invadida, né? E aí ele omite isto propositalmente para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Um dos mitos que ele quer destruir. Eu tô criando a impressão de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberais e não a União Soviética, né? Puxa vida, que injustiça da minha parte. Infelizmente, eu não queria chegar a esse ponto não, mas você me obrigou, companheiro. Preciso te revelar uma coisa chocante, chocante, chocante. Que eu acho que depois dessa, você vai sair do PCBR e vai pro MBL. Então é melhor sentar e respirar fundo. Abraça seu ursinho de pelúcia de Stalin e deixa o tio te contar uma coisa. Quando a guerra estourou, logo no mês seguinte, você sabe quem estava fazendo um discurso elogiando o fortalecimento das relações de amizade com a Alemanha, dizendo que eles estavam em uma colaboração prática com os nazistas, dando apoio político aos alemães e dizendo que a Alemanha estava se empenhando pela paz? Oleg Kunitz. Você sabe quem disse essas palavras? Beevor. Eu sei que dentro de você, esse tipo de declaração fascista só poderia ser dita por Churchill, Roosevelt, Chamberlain, até Mussolini. Sim, esse seria um discurso feito pelo fascista Mussolini, ou até aquele soldado bêbado francês. Mas não, quem disse essas palavras foi o comissário, grande amigo de Stalin e assinante dos pactos de amizade nazi-soviéticos, Vyacheslav Molotov. Tá, vou te dar uns segundos para você morder a fronha do travesseiro. Mas tem mais, camarada. Engole o choro. Sabe quem, nesse mesmo discurso, estava criticando os ingleses por estarem empenhados em travar guerra contra a Alemanha? O comissário amigo de Stalin, Vyacheslav Molotov. E sabe quem, nesse mesmo discurso, disse que os ingleses e franceses eram criminosos, isso mesmo, criminosos, por quererem destruir o hitlerismo? Não foi Mussolini, não foi Churchill, não foi aquele soldado bêbado, Kunitz. Foi o comissário amigo de Stalin, Molotov.
E sabe onde esse ministro amigo de Stalin fez esse discurso na presença de Stalin? Não foi num discurso de fachada em Berlim, na frente dos nazistas, para fazer uma média. Não. Foi uma reunião do Soviete Supremo, a mais alta cúpula do Partido Comunista Soviético na Rússia. E sabe quando essa reunião foi feita? Menos de 2 meses apenas do início da guerra, em 31 de outubro de 1939. E quer mesmo continuar assistindo esse vídeo, camarada? É melhor dar dislike logo, fecha o navegador, vira liberal de uma vez, porque ser comunista com essa história soviética é complicado. Mas eu falo e eu provo. Eu cito a transcrição desse discurso no meu livro Mitologia Soviética, aqui na página 155. Ó. E aí eu coloco a referência do professor Dmitry Volkogonov, que é um dos maiores biógrafos de Stalin, ex-general soviético, historiador russo, responsável pela liberação de milhões de documentos secretos que até hoje infernizam a vida dos comunistas de apartamento. E aí Molotov diz o seguinte nesse discurso, ó. A Alemanha está na posição de um Estado que se esforça pelo fim rápido da guerra e pela paz, enquanto a Inglaterra e França, que ontem clamavam contra a agressão, são agora pela continuação do conflito armado e contra a paz. Círculos governantes na Inglaterra e na França tentaram recentemente se apresentar como lutadores pelos direitos democráticos dos povos contra o hitlerismo, com o governo inglês declarando que seu objetivo na guerra era nem mais nem menos a aniquilação do hitlerismo. Não faz o menor sentido, como é também criminoso travar tal guerra para aniquilar o hitlerismo, sob o falso estandarte da luta pela democracia. Nossas relações com a Alemanha melhoraram fundamentalmente. Isto aconteceu pelo fortalecimento das nossas relações de amizade, nossa colaboração prática e por meio do nosso apoio político à Alemanha no esforço que faz pela paz. Ainda tem algum comunista no Brasil depois dessa, meus amigos? Agora, é engraçado que o próprio Molotov reconhece sua amizade com os nazistas, fazendo altos elogios aos alemães, como grandes pacificadores que eram, e ainda admite que eram os ingleses que persistiam em suas ações na guerra contra o hitlerismo. Ou seja, quem reconhece dentro do Soviete Supremo, do Partido Comunista, que os ingleses e franceses estavam em e queriam continuar a guerra contra Hitler, é talvez a segunda pessoa mais importante do Partido Comunista Russo naquela época. Molotov. Mas quem diz que os ingleses não estavam fazendo nada contra os nazistas porque tinham os soldados bêbados tomando chazinho da tarde a quem? O soviético de Alagoas. Molotov admite pessoalmente, diante dos seus camaradas, na mais alta cúpula soviética, que os ingleses estavam em guerra e queriam continuar a guerra contra Hitler. Mas o Manel da Paraíba jura que eu estou mentindo no meu livro. Mas eu tenho que admitir para vocês que isso aqui é uma grande surpresa para mim. Porque eu jamais esperaria que um comunista bonequinho de Stalin iria dizer que eu falsifico e distorço as fontes que eu cito no meu livro. Esse vídeo aqui já poderia acabar aqui, porque já perdeu a graça. Mentira. Tô me amarrando. Desmascarar as mentiras desse comunista, como a gente acabou de fazer sistematicamente aqui. Lembra que ele disse, que eu dou a entender, que no início da guerra, a Inglaterra e a França que eram antifascistas, mas os soviéticos não? Olha de novo aí. Para criar uma impressão para você de que os verdadeiros antifascistas eram as democracias liberal-burguesas e que a União Soviética nunca foi antifascista. Isso é um mito soviético, né? Aí, ele cita um trecho do professor Bivor para tentar confirmar a tese dele de que os ingleses e franceses não estavam em guerra, porque estavam tomando chazinho e fazendo sexo no meio da rua. Lembra disso? Bivor. Na página 55, Maxwell está colocando aí na tela, é dito o seguinte: quando ficou evidente que bombardeios inimigos... Eu já mostrei esse trecho completo antes, não vou mostrar de novo, pelo amor de Deus. Aí ele encerra a citação do professor aqui nessa frase. A sorte da Polônia havia sido quase esquecida. A sorte da Polônia estava quase esquecida. Aí logo em seguida, ele diz que vai fazer uma citação longa e pula da página 55 para a página 65, que vai de 1h21 até 1h24 do vídeo. Ele passa 4 minutos lendo o texto na tela só para dizer que os soldados franceses estavam bêbados, desacreditados, sem forças, apáticos, sentimento derrotista. Alguém dá o prêmio Nobel do óbvio para ele, porque ele acabou de descobrir que a França foi derrotada pela Alemanha.